comigo aqui o Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Hoje vamos falar, olha, de uma coisa que preocupa muito, inclusive eu mesma estava dizendo aqui que me preocupo muito com isso, que as pessoas nunca sabem, né, quando vai acontecer, que é o AVC. Então, a gente fala essa sigla, já dá um pavor, mas acho que em primeiro lugar vamos esclarecer o que é o AVC, né? Claro, isso é super importante, Regina. O AVC é a abreviatura, vamos dizer assim, do acidente vascular cerebral, certo? O acidente vascular cerebral, junto com o infarto do miocárdio, são as principais causas de mortalidade cardiovascular, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E a exemplo do infarto, por exemplo, o acidente vascular cerebral também deve ser tratado com rapidez quando ele se instala, tá? É importante a gente ressaltar que existem duas modalidades de acidente vascular cerebral. Existe o acidente vascular cerebral isquêmico, que é quando um vaso cerebral obstrui completamente e causa morte do tecido cerebral que ele irriga, muito parecido com o que acontece no infarto do miocárdio. E o segundo tipo é o acidente vascular cerebral hemorrágico, que normalmente é quando rompe um vaso no cérebro, ou por uma malformação congênita, um aneurisma ou eventualmente um traumatismo craniano. Então existem dois tipos diferentes, né? E os tratamentos evidentemente são diferentes. Tá, mas o que as pessoas mais se preocupam assim, mas eu tenho como saber que isso vai acontecer? Quer dizer, esse aí que é congênito, até a pessoa de repente tem como já prevenir, né? Mas tem como a gente saber, existe uma causa principal, alguma coisa para isso acontecer? Existe. O acidente vascular cerebral isquêmico, as causas são exatamente as mesmas das obstruções de coronária, do infarto. Ou seja, pressão alta, colesterol alto, fumo, presença de diabetes, sedentarismo, estresse, são os mesmos fatores de risco que levam a obstruir uma coronária, podem levar a obstruir uma artéria do cérebro, certo? Então, os cuidados que tem que se ter são os mesmos que tem que se ter para prevenir doença de coronária. Ter uma vida saudável, se alimentar bem, exercício físico, não fumar, controlar bem pressão, diabetes e colesterol se estiverem presentes, né? E importante também é, se existe uma suspeita que a pessoa está tendo um acidente vascular cerebral, ou porque teve uma alteração na fala, ou na sensibilidade de um braço ou de uma perna, ou na força de um braço ou de uma perna, é fundamental que essa pessoa procure o mais rápido possível um serviço de emergência. Porque, a exemplo do que acontece no infarto do miocárdio, também existem tratamentos para se desobstruir rapidamente essa artéria cerebral e minimizar as sequelas do acidente vascular cerebral. Pois é, essa é uma preocupação que a maioria das pessoas tem com relação às sequelas, né? Não sei se estatisticamente falando isso é grande esse número de pessoas que ficam com sequelas, porque todo mundo tem esse medo, né? Claro, tudo está na dependência do tempo de evolução do acidente vascular isquêmico e também do hemorrágico, né? Quanto antes for tratado, né, ou por desobstrução dessa artéria cerebral, por medicações injetadas na veia, ou mesmo por cateterismo, existe tratamento por catéter para abrir rapidamente a artéria cerebral e minimizar a sequela. Quanto antes a gente tratar, menos sequela vai ficar. Então é importante o reconhecimento dos sinais e sintomas do acidente vascular cerebral, da mesma maneira que do infarto do miocárdio, para que a pessoa suspeite que está tendo esse problema ou o familiar está tendo problema e leve imediatamente à emergência de um hospital. E tem assim alguma fase da vida, digamos assim, alguma idade que seja mais propenso a isso, ou qualquer idade pode sofrer isso? O acidente vascular cerebral hemorrágico, como às vezes é causado por malformações congênitas, pode afetar pessoas jovens, certo? Então, certamente as pessoas devem ter ouvido falar de um jovem que teve morte súbita por ruptura de aneurisma cerebral, por exemplo, tá? Já o acidente vascular cerebral isquêmico, como ele é dependente daqueles mesmos fatores de risco da doença de coronária, tende a aparecer mais tarde na vida, a partir da quarta década de vida, né? Quando a pessoa começa a desenvolver colesterol alto, a pressão esses começa a subir. hábitos ruins. Exatamente. Tá? Então, normalmente também pode acontecer um acidente hemorrágico numa pessoa mais idosa, mas é muito mais frequente acontecer em pessoas mais jovens. Bom, e a gente vai falar sobre essa prevenção aí, né, que dá para ser feita com a técnica do catéter, né? Isso. No próximo programa. Além desses medicamentos que são possíveis de fazer a prevenção, existem dois procedimentos por catéter que podem ser úteis na prevenção de
2 casos específicos, 2 causas específicas causadoras do acidente vascular cerebral isquêmico. Que a gente fala no domingo que vem. Tá bom, obrigada, doutor Gilberto. Eu que